Mais uma vez estou aqui. Hoje vou falar sobre Getúlio Vargas. Vou colocar na descrição um link de uma pessoa muito importante, uma senhora, uma professora doutora, uma juíza, que ela está dando um depoimento numa emissora, junto com um pessoal espíritos muito evoluídos. O que aconteceu na transição política há uns anos atrás? O porquê tudo isso? E lembrando que isso é um preparo para as eleições que estão vindo este ano. Então, prestar atenção, porque senão a conta, sempre quem paga é o povo. Perfeito? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Vai estar na descrição, é só vocês copiarem e colocarem no navegador no computador. E no celular também copia e cola para poder, porque eu não posso pegar o vídeo para não dar direitos autorais. Mas o link eu posso colocar para vocês assistirem. É longo, é muito interessante o debate, acho que é um podcast muito interessante, quase 2 horas. As pessoas reclamam que eu falo, só que é muito interessante mesmo, é muito assunto. Um assunto importantíssimo, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a Ave Maria para eu começar com os textos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora da nossa passagem, que assim seja, graças a Deus, pelo nosso desencarne. Perfeito? É uma casa de apometria, ok? Trabalhamos com a orientação, com o plano espiritual, e que a pessoa aí tome seu rumo, discernindo o que é bom, o que é ruim para o seu mundo encarnatório, porque é o seu mundo encarnatório, no mundão em que vivemos. Tem um probleminha de visão, mas logo vou resolver. Egoísmo, de Bacelli. Espiritualmente, ninguém se expande ocupando um espaço que pertence ao próximo. Evoluir é aumentar a própria capacidade de abraçar e de deixar-se abraçar. Trazer o outro para dentro de si e não desterrá-lo de si, eis o que significa integrar-se ao Criador. O egoísmo, portanto, ou seja, o existir isoladamente, é o avesso do movimento que sustenta a vida, que então somente em si pensa, inclusive isola-se de Deus. O culto do ego é responsável pelo distanciamento que a criatura faz de sua origem divina. Exercitar-te na solidariedade e te farás muito maior do que és. Tenho trabalhado muito em orações no mundo espiritual,
Pô, mas atende os encarnados? Só se eu tiver autorização da mentora. Aí sim, ela fala, está convidado. Se não, infelizmente. Porque ela diz que a mediunidade que me trouxe é de cura, embora as pessoas, entre aspas, pensam outras coisas, mas ajuda. Mas a pessoa tem que se ajudar. E que eu tenho que trabalhar na passagem deste mundo para o outro mundo, em oração, que está muito rápida a transição, muita energia. Muitos espíritos vão ficar ainda nesse plano, porque eles não cumpriram quando estavam encarnados e vão ficar até que Deus, o Criador, assim o permitir, possa ocorrer essa ida a outras dimensões. Qual é de acordo com a evolução e a presteza que nós estamos fazendo uns para os outros, sem egoísmo. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai, ó viajor, a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade permita... que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vós não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Logo vou fazer o evangelho para fazer uma interpretação em cima da prece de Cáritas, espiritualmente, perfeito? É isso. Por isso que eu dei uma enroscada aqui, eu escutei assim, precisa fazer uma interpretação da prece de Cáritas, certo? Não é só ler. Você vai ter que interpretar para o pessoal saber realmente o que é isso, a prece de Cáritas. Vamos continuar. E queremos de alguma sorte merecer a vossa infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fala de nossas almas, o espelho onde se deve refletir a vossa imagem, amém, como foi feito com a Ave Maria, que explicou Santa Maria, Mãe de Jesus, nas denominações, até na Igreja Católica, Santa Maria, Mãe de Deus. Esperamos que os vídeos sejam, ao menos, para uma pessoa certa, né? Que são poucas, não é compartilhado, as pessoas não compartilham, não gostam, outras gostam, se calam, fica assim, mas seria bom compartilhar aquele vídeo onde fala de Santa Maria, Mãe de Jesus, tá bom? Então vamos lá. Como prometido, Getúlio Vargas. E aí vocês têm um entendimento, aí depois vai ter um link lá
do broadcast da senhora lá, muito boa, eu gostei. Achei maravilhoso ela, maravilhoso. Bom, propósitos espirituais, a cruz da obrigação. Qual é a relação espiritual dos presidentes que aqui estiveram encarnados a seus processos à evolução, a finalidade ao aprimoramento espiritual, responsabilidade, sustentação, equidade econômica, social, política? Brasil, nós estamos falando. Entre os mais expressivos aqui, não citaremos como desencarnaram. Não vamos falar, porque tem alguns que vai ser falado brevemente que estão encarnados. Mas esse que desencarnou, não vamos citar de que forma que ele desencarnou, que foi isso, que foi aquilo, para não criar, e não é a intenção da explanação. Dr. Getúlio Vargas, Getúlio Dornelles Vargas, um espírito que esteve aqui em prol da evolução espiritual, cumpriu até agora, não se sabe se reencarnou novamente. Mas tem pessoas que estão na presidência que tomam uma linha sobre Getúlio Vargas. Perfeito? Dr. Getúlio Vargas, advogado, teve sua reencarnação no sul do país. O espírito, quando ele veio no sul do país, Brasil, na cidade de Vargas, Rio Grande do Sul, em 19/4/1883, em sua vida política, desenvolveu como deputado estadual, anos a seguir, 1909, 1912, 1917, 1921, pelo partido PRR, denominado de Partido Republicano Rio-Grandense. Reeleições sucessíveis por discernimento à administração digna, né? Inclusive, em 1926, a eleição do presidente Washington Luiz, parece matéria de vestibular, mas é para vocês entenderem a evolução espiritual. A gente passa aqui, sempre a gente tem que fazer alguma coisinha de bom, não pode fazer a maldade, gente, isso tem uma cobrança assim terrível, certo? Presidente Washington Luiz, em 15 de novembro de 1926, ele foi indicado para o cargo na pasta da Fazenda. Tá bom? Após a presteza do seu trabalho, funde-se, né, a nova Aliança Liberal, partido, ele foi lançado como oposicionista. Dr. Getúlio Vargas e João Pessoa, a presidência e a disputar como presidente da República, foram derrotados nas urnas pelo paulista Júlio Prestes. Assim sendo, Getúlio reassume o governo do Rio Grande do Sul, continuando a administração, sempre
Lembrando, acontecerá no plano espiritual formas de pensamento, a evolução, a espiritualidade. Resiliente ele foi. Acontece então, sem detalhes, a promulgação da Constituição em 1934, cujo foi eleito presidente da República. Lembrar-se-ia que Getúlio tinha experiência ao Ministério da Fazenda. Em 10 de novembro de 1937, outorga a nova Carta Magna, iniciando as mudanças à estagnação. País parado, surgindo o Estado Novo. No país, contextualiza a fuga dos trabalhadores do campo rural aos grandes centros. Getúlio Vargas, na época, administrava o país, aproximadamente 37 milhões de habitantes, cujos 70% viviam na zona rural. Lembramos que o Brasil é o celeiro do mundo. Todo mundo de olho aqui, né? Presidenciáveis de outros países estão preocupadíssimos para que aqui não caia numa energia densa e transforma como outros países, infelizmente, mal administrados. Perfeito? Isso é espiritualidade, apometria, energia, mudanças. Apometria é tudo o que vocês pensarem. Continuando, o Brasil é o celeiro do mundo e é um país viável. E eles estão de olho no Brasil. Getúlio teve participação em nosso país por volta de 15 anos. Aconteceram duas constituições, a primeira ao pensamento em 1934, liberal, e a outra, 1937, pensamento autoritário. Não esqueça de clicar lá no link, ver aquele link e escutar o broadcast daquela senhora maravilhosa. Ela explica tudo, em detalhes. Bom? Anotar que, inclusive nas normas trabalhistas, a jornada de 8 horas, estão mexendo novamente aí, agora para 6 horas, né, diárias. Inclusive a indústria e o comércio, a regulamentação do trabalho da mulher. 6 horas para criar mais mão de obra. Trabalha 6 horas e dá oportunidade para que outras pessoas ingressem no mercado. Poderia ser o contrário, mas isso é uma inteligência, né? Ficar mais com a família e trabalhar 6 horas. Mas vejamos que não mexa, pelo custo de vida que está tudo muito caro, e nós tivemos um impacto terrível do homem lá daquele país, não só nós, outros países, e aonde se criou impostos até para respirar. Quem paga a conta? O povo. Então vamos saber a quem votar. Não temos mais o direito de nos enganar, não ser enganado pelo outro, porque os meios de comunicação estão aí e existe a globalização. Ah, é política, não pode. É uma casa espiritual, tem que falar de política. A igreja precisa também falar de política. Os evangélicos também têm que falar, mas falar sem, só colocar em aberto, sem puxar a sardinha para um para outro e falar o momento
espiritual que está acontecendo é muito importante, são a herança que nós vamos deixar para as encarnações que estão chegando. Entenderam? Então vamos repetir? Bom, anotar que, inclusive nas normas trabalhistas, jornada de 8 horas diárias da indústria e comércio e a regulamentação do trabalho da mulher. Instituição da carteira profissional Getúlio, hein? Salário mínimo e comissões, inclusive comissões mistas, além do movimento sindical e patronal. Criado os Ministérios da Educação, foi forte o trabalho, hein, da administração na época, né? Muito forte. Muitos foram extintos e mudaram de nomes e um juntou ao outro, porque da massa popular num departamento que inclusive não tinha necessidade. Seria os cabides de emprego, né? De trabalho não, de emprego mesmo. Muitos nem comparecem ao trabalho e ficam recebendo sentados em casa. E por enquanto que a grande massa da população sobrevive com o salário mínimo de 1.518, que vai agora para 1.600 e pouco, acham que fizeram muito, que eles vivam com isso, certo? Criados Ministérios da Educação, Saúde, Política, Agricultura, dos Trabalhos e da Indústria e o Comércio, do Comércio e outros órgãos. Departamento Nacional do Café, Instituto do Açúcar, estou falando da época, e o do álcool, Serviço do Patrimônio Histórico, muitos prevalecem e se uniram a outros, e Artístico Nacional e o Departamento de Imprensa e Propaganda, certo? Assim sendo, marcou a administração de Vargas, ainda promoveu manifestações cívicas, nacionalistas, na educação e a cultura, desfiles nas escolas, né? Lembra que a gente desfilava na rua, na escola, né? Inclusive o coral regido por Vilas Boas. Vamos continuar. Manifestando a grandeza do Estado Novo, politicamente combateu a Revolução Constitucionalista, a oposições e conspirações. Pois é, né? Ah, mas é uma casa de hipometria. Você quer que eu baixe uma nave aqui na casa para falar isso? Não precisa baixar uma nave, porque nós estamos passando tudo aquilo que foi construído. Muitas coisas não foram boas e a gente está pagando por isso, certo? E outras maravilhosas, muitas que perduram e as pessoas reclamam, como o caso do SUS. As pessoas reclamam do SUS, mas tem países que não tem nada. Não tem nada disso. Tem outros países que vêm aqui ainda a ser servido daquilo que a gente paga o imposto. Entenderam? Outros movimentos, a espiritualidade ao início, a globalização, o caos entre as nações e o Brasil. Em meio, o Brasil em meio do caos. Tem que ter pulso firme. Reclama-se, mas ninguém quer ficar no lugar do outro. E se quer, tem que ter um plano de governo. Entendo que todo eleito tem que ter um plano registrado em cartório. Do início do mandato até o final. Qual é o seu plano de governo? E a jurisprudência que fala que os advogados, os juízes, assim sendo, falam assim, olha, como uma mulher lá, muito boa. Ela explica por que
dele e não o outro, deste e não o outro. Eu não posso falar para não perder a surpresa, mas tenha paciência de escutar. É muito bom. É informação. Em 1950, reeleito novamente, Getúlio Vargas, tendência nacionalista, conciliador às demandas populares e a aceleração ao crescimento nacional. A existência da Fundação Getúlio Vargas está lá, os arquivos de Getúlio e outros lugares também tem bastante material de Getúlio Vargas. Inclusive, quando eu consertava computador, eu atendi um grande advogado que trabalhava na Fundação Getúlio Vargas. Muito correto, muito certo. 8 não é 800, é 8. E ele gostava do meu trabalho. Graças a Deus. Bom, agora vamos falar do Lula. Sem falar disso, sem falar daquilo, e também de Bolsonaro, que está ali numa sofrência, sofrendo demais, mas tudo está no movimento espiritual, assim como Lula, como Getúlio, assim teve. Não foi só de glória que Getúlio esteve nesse momento encarnatório. Não foi só de glória, foi de pedradas também. E assim que funciona. Isso faz parte da evolução. A todos nós, pessoas que têm comércio, pessoas que são profissional liberal, que estão trabalhando dentro de empresa, nós estamos numa meta evolutiva de expiações e provações. Tá bom? Tem um outro material já preparado, mas a seguir. Não hoje. Como prometido, está aqui. Getúlio. Lula. Luiz Inácio Lula da Silva. Administra o Brasil a realizar a função social e baixar a inflação, com a intenção a redução do desemprego e a abertura de novas fontes de trabalho. Alinhamento à balança comercial, ao entendimento, impulsiona a indústria nacional na área automobilística. Ele saiu dali, né? Abertura de diversificados programas sociais. Aí. Não é verdade? Precisa citar? Abre o Google, vai ver. Tem muita gente que vive, sobrevivem com o programa social. Precisa trazer indústrias da transformação neste país. É importante, muito importante para criar fontes de trabalho. Porque logo, logo, olha só 6 horas aí acontecendo. E logo, logo 4. Logo, logo vai bater o cartão, assinar o ponto, entrar numa porta e sair na outra. Isso está acontecendo. Muitas pessoas estão preparadíssimas para o mercado de trabalho, trabalhando como Uber, motorista de táxi, corretores, vendedores, com 2, 3 universidades. Né? Entenderam a evolução? É sério. É muito sério. Continuando sobre Lula, tá? Aqui não está defendendo nenhum nem outro. Aqui não é para isso. É só para mostrar, para vocês terem um entendimento e vocês também sabem. Né? Sem ser chipado por outro. A tua ação vai receber. Todos nós recebemos.
Diversificados programas sociais, trabalha no crescimento do salário mínimo, porque o salário mínimo é tão mínimo como horroroso, porque esse salário era para ser no mínimo 5, 6 mil reais, mas se ele dá 5, 6 mil reais para a população, 3 pontinhos, né? Vou até coçar aqui, viu? Com o menor índice Gini. Bom, o Gini é um instrumento que mede a desigualdade e a distribuição de renda da riqueza. Do jeito que está indo, todo mundo vai ganhar um salário mínimo. A grande parte da população, do jeito que não vai ter criação de novas fontes de trabalho, só comércio, e a produção vem de importação. E os produtos que importam não sobrevivem, demoram muito rápido, já estão... Outro compra. Movimentos aí da internet vendendo, não vou fazer marketing, né? Vendendo, e assim, quando recebe o produto, é uma semana já pode jogar no lixo. Tá bom, pessoal? Vamos falar de Bolsonaro. Bem rápido também. Bolsonaro, administração prejudicada. Covid. Como faz mal assessorado. Toda vez que ele tentava acertar, mais carga negativa vinha em cima deste homem. E ele é Messias. Messias tem o nome dele. Se vacilar, crucificam ele de ponta cabeça no poste. Então é assim. É o desespero e a falta de entendimento que leva a fazer asneiras. Mas vamos ver o que vai acontecer. Existe reuniões sucessivas. E te falar que ele, aonde está, tem uma boa expressão. Vocês têm meios de comunicação, quem vê e assiste sabe. Então, não estou defendendo nenhum nem outro, que eu não ganho nada com isso. A casa é sem fins, sem fins, trabalho com apometria na área da saúde. Só que as pessoas querem outra coisa. Então, aí eu fui lá e tô fora. Certo? Então, eu estou fazendo esse trabalho, passando a informação, porque o plano dos desencarnados espiritual está muito intensa e pode acabar prejudicando aos encarnados, espíritos encarnados. Pode prejudicar a tomar atitudes que podem levar a prejuízo no futuro da evolução. Entenderam? Foi feita a apometria do Bolsonaro. 2 vezes, era só uma, aí foi feita a segunda. Tá lá, que coisa, né? De lá de dentro, ele recebe visitas. É isso. A mentora fala, até debaixo d'água você recebe as informações. Quem manda aqui somos nós, é o plano espiritual. E sabemos tudo que está acontecendo, inclusive com você. Então, deixemos. Bolsonaro. Não vou falar o nome dele todo. Bolsonaro, todo mundo fala pelo Bolsonaro. Olha só. Olha só, com todo o problema do Covid. Não estou defendendo, não. Criou a lei da liberdade econômica. Economia. É um nome assim, desburocratização
as atividades econômicas e facilitando o funcionamento das empresas. Menos impostos? Por que está vindo tanta carga de impostos agora? Mudou tudo. Aumenta um patamar ali para 5 mil, mas... certo? Covid arrebentou o homem. Não soube ter pulso firme para segurar o rojão. E o rojão foi grande. Ele não é culpado. Não pode se culpar somente ele, porque ele tinha um conjunto de pessoas que não estavam preparados. E a medicina, principalmente, na época eu estava fazendo enfermagem, e meus mestres, inclusive, eu não vou falar o nome, o TI falou assim, profissionais que não sabem nem fazer entubar. Falei, poxa vida. E aí, professor? É isso. Para vocês saberem. É fato. Covid prejudicou sobre a administração. Mal assessorado, não tinha coesão para administrar do Congresso e do STF. Ou que ele não queria, uma interrogação por ser militar, não se sabe, mas tem aí o vídeo, só o link, que eu não posso puxar o vídeo e colocar no canal, senão eu posso ser punido, porque não pode. Só o link vocês assistem lá, é o canal lá da... Muito bom, tá? Para vocês terem um entendimento. O que acontece no mundo espiritual, ao espírito, ao ego? Então, o Covid prejudicou foi mal assessorado, toda hora mudava aqui, mudava ali, mudava, não acertava nada e mais confuso ficava. E também por seu posicionamento diante da epidemia. Então, tem até lá nos meios de comunicação as coisas que eles vão usar muito nesse movimento agora que está vindo para falar. E vão colocar a epidemia à tona. Tem uma epidemia nova aí que já estão falando aí na internet, nos meios de comunicação. Está vindo de um país, certo? Nós estamos num mundo globalizado e é tudo muito rápido. E aí cria-se pânico, felizmente. Não vou falar para compartilhar, inscreva no canal. Eu não ganho um centavo. Certo? Então, se vocês gostarem, dá um joinha. Se não gostou, não dá, agora não dá mais para dar o dislike, né? O YouTube tirou. Mas é um assunto interessante. Poxa, a apometria podia falar assim, 1, 2, 3, descendo, não sei o quê, transmutando, cortando o cordão de prata, trazendo cores, trazendo cromoterapia, trazendo radiestesia, traz lá o espírito. Não, aqui o assunto, esse assunto é importante, mas foi feito dele. Tanto é que ele de lá está trabalhando.
E Deus abençoe a todos nós, inclusive eles. Não interessa quem. Fui. Tchau.